O caso Turgai. Um pastor de ovelhas encontrou uma criatura misteriosa e a abrigou em sua casa por alguns dias. Esse episódio, conhecido como caso Turgai, permanece até hoje como um dos relatos mais intrigantes da ufologia mundial. A história se passa na região de Turgai, também chamada de Torgai ou Turgai, localizada no Cazaquistão. Durante muitos anos, essa área foi considerada estratégica por abrigar bases militares importantes da União Soviética. Em 1997, Turgai foi incorporada às províncias de Kostanay e Akmola, mas o nome continuou sendo usado para se referir ao sul de Kostanay, onde ficavam pequenos povoados e aldeias rurais. Na década de 1970, Turgai era uma comunidade simples, formada por famílias de pastores, nômades e trabalhadores rurais. Em uma noite de junho de 1979, vários moradores acordaram por causa de um estrondo vindo do céu, acompanhado por uma luz tão forte que iluminou toda a aldeia. Muitos saíram de suas casas e observaram um objeto alaranjado, brilhante, cruzando lentamente o céu até se desintegrar e cair em uma área remota perto da vila. A maior parte das pessoas voltou a dormir, mas um jovem pastor chamado Sadimbi não conseguiu ignorar o fenômeno. Ele cuidava de ovelhas, cabras e cavalos, e embora pouco se saiba sobre sua idade ou sobrenome, era descrito como curioso e atento. A luz ainda brilhava nas montanhas, e por isso ele montou no cavalo e foi investigar. Ao chegar à área do impacto, Sadimbi encontrou um grande objeto prateado em forma de disco, com cerca de 4 metros de diâmetro. Ele estava parcialmente enterrado no solo, cercado de fragmentos que ainda brilhavam. O pastor observou a cena à distância, assustado, e decidiu voltar para casa. Mas, alguns metros adiante, seu cavalo empacou ao lado do que parecia ser uma pedra escura, semelhante a carvão, parcialmente soterrada. De repente, a pedra se abriu com um som mecânico. Sadimbi percebeu que era uma cápsula. E dentro dela havia um ser claramente não humano. A criatura era alta, com braços e pernas compridos e finos, mãos de 3 dedos alongados e corpo esguio. Na cabeça, usava uma estrutura que Sadimbi retirou com cuidado, revelando olhos enormes, amendoados, que brilhavam no escuro. A criatura tentou se levantar, mas caiu novamente, segurando as pernas lesionadas e olhando para o pastor como se pedisse ajuda. O medo inicial de Sadimbi desapareceu de forma inexplicável, como se uma estranha calma tivesse tomado conta dele. Sem saber porquê, sentiu que precisava ajudar aquele ser. Reuniu forças, ergueu a criatura e a colocou sobre o cavalo. Ela não emitia sons, apenas gestos simples que pareciam demonstrar compreensão. Ao chegar em casa, Sadimbi imaginou que sua esposa ficaria apavorada, mas algo incomum aconteceu. Apesar de desconfortável a ponto de evitar olhar diretamente para o ser, ela parecia também tomada por uma sensação estranha, obedecendo prontamente às instruções do marido. Preparou comida, pratos tradicionais como becharmak, massa com carne, e curte, queijo seco. A criatura recusou qualquer alimento de origem animal, mas comeu legumes, massas e queijos. Quando o pastor ofereceu uma cama improvisada, ela recusou, permanecendo sentada, imóvel, apenas com os olhos fechados. Ninguém soube dizer se estava dormindo. Na manhã seguinte, o ser se levantou sozinho. Suas pernas, antes destruídas, pareciam completamente curadas. Pouco depois, Sadimbi percebeu movimentação estranha ao redor de sua casa. Militares soviéticos estavam se aproximando, revistando quintais e conversando com moradores. Temendo pela criatura, o pastor a escondeu no palheiro, camuflada sob o feno. Questionado pelos oficiais, afirmou que não tinha visto nada na noite anterior. Os militares permaneceram na região parte do dia e depois foram embora. Durante as 2 semanas seguintes, a rotina de toda a aldeia mudou. Aos poucos, vizinhos e curiosos começaram a ouvir boatos de que o pastor escondia algo estranho em casa. Alguns visitaram discretamente o local. A criatura, silenciosa e pacífica, explorava objetos comuns como talheres e utensílios de madeira, aprendendo a manuseá-los. Com o tempo, aprendeu até a jogar damas e cartas, vencendo inclusive jogadores experientes. À noite, ela saía da casa e permanecia longos minutos olhando para o céu, imóvel, como se aguardasse alguém. Entre as pessoas que viram o ser estava Tatiana Leonova, filha de 9 anos do veterinário local. Ela nunca esqueceu o que viu. Quando cresceu, passou a investigar o caso e foi a principal responsável por revelar os detalhes aos jornais anos mais tarde. Durante sua investigação, Tatiana descobriu que, no exato dia em que a criatura desapareceu, 26 de junho de 1979, houve um outro incidente semelhante em Dersavins, município próximo a Arkalyk, cerca de 100 quilômetros dali.
Naquela noite, um grupo de crianças e adolescentes acampava em Belovodskoy. Entre eles estava Svetlana G., filha de um major da polícia. De repente, criaturas altas apareceram e se aproximaram do grupo, que fugiu apavorado para trás de uma cerca. As criaturas tinham olhos que brilhavam no escuro e desapareceram minutos depois. Na manhã seguinte, um forte estrondo ecoou pela região, como a decolagem de um jato invisível. Para Tatiana, não era coincidência. Ela acreditava que os seres vistos no acampamento eram companheiros da criatura abrigada pelo pastor, talvez buscando resgatá-la após a queda. Nenhum relatório oficial soviético jamais confirmou ou negou os eventos. Não existem provas materiais conhecidas, apenas testemunhos, dezenas deles, incluindo de Sadimbi, sua esposa, Tatiana, seu pai e os jovens que acamparam naquela noite. Com o passar dos anos, ufólogos tentaram investigar o caso, mas o sigilo da época e a falta de registros tornaram tudo ainda mais enigmático. Até hoje, o caso Turgai é considerado um dos relatos mais peculiares da história ufológica, não apenas pela queda de um objeto desconhecido, mas pela convivência prolongada entre humanos e um ser que parecia buscar ajuda. Mais de 4 décadas depois, o mistério permanece intacto, flutuando entre a lenda, o medo e a possibilidade de um encontro real com algo além da compreensão humana. Agradecemos imensamente cada seguidor que acompanha nossas histórias, compartilha, comenta e mantém viva essa comunidade incrível. Desejamos a todos um Feliz Natal cheio de luz, carinho e momentos inesquecíveis ao lado das pessoas que vocês amam.